turminha! Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Essa semana iniciando também em língua portuguesa a apostila do terceiro bimestre, né? Encerramos a do segundo e hoje nós iniciamos a do terceiro em língua portuguesa. Então, abra sua apostila lá na página 8, como essa que aparece aí na tela para vocês, que nós faremos a leitura, então, dos textos a seguir. Nós vamos observar algumas imagens desse tema aí, né? Palavras que cantam e contam o Brasil. Então, na postagem eu deixei a indicação para que vocês observassem, então, as imagens dessa página 8 e a letra da canção que vem a seguir, na página 9. E aí, após ler a canção e observar as imagens, vai responder aí as questões da página 10 a 12. E também coloquei lá para que vocês façam um desenho ou uma colagem sobre a canção Canta Brasil, que está na página 12. E aí, precisa enviar foto dessa atividade, tá bom? Observem aí na página 8 as imagens. Então, nós temos aí algumas pessoas, alguns lugares representados, e aí as duas perguntas abaixo. Qual é a temática dessas imagens? O que essas imagens representam? E aí é algo para nós refletirmos, né? O que será que essas imagens, tanto das pessoas quanto dos lugares, diferentes lugares, estão querendo nos dizer, né? Qual é o tema que nós vamos trabalhar aqui? Vamos lá para a página 9. Você vai ler um texto cujo assunto está relacionado à temática dessas imagens. Antes, porém, escreva uma pergunta sobre a qual você gostaria que o texto respondesse. Uma pergunta sobre qual você gostaria que o texto respondesse. Qual é a temática que nós estamos trabalhando e o que você espera que o texto responda para você. Então, agora nós vamos ler a canção, né? E aí você pode tentar cantar aí a canção. Eu vou mandar no grupo, tá? O link da música também para vocês ouvirem. E depois você vai tentar verificar se encontra a resposta para a pergunta que você mesmo fez, tá bom? Aí você pode conversar comigo, mandar uma mensagem no individual e a gente vai conversando sobre esse assunto. Então vamos lá? Canta Brasil. As selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros, e os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amor em suas canções, e dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. Brasil, minha voz enternecida já adorou os teus brasões, na expressão mais comovida das minhas ardentes canções. Também na beleza desse céu, onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora teu cantar, meu Brasil quero escutar, nas preces da sertaneja, nas ondas do rio-mar. Ó, esse rio turbilhão, entre selvas de rojão, continente a caminhar, no céu, no mar, na terra, canta Brasil. No céu, no mar, na terra, canta Brasil. Então, esta é uma letra de uma canção muito conhecida aí, para nós trabalharmos então o tema das imagens da página 8 que nós vimos e das questões que vêm a seguir. Ao ouvir essa canção, o que você sentiu? Essa canção respondeu à sua pergunta? Os versos dessa canção expressam um sentimento pelo Brasil. Em sua opinião, que sentimento é esse? E você expressa sentimento pelo Brasil? Como? De que forma você consegue expressar, né, esse sentimento pelo seu país? Em sua opinião, é importante valorizarmos a terra onde vivemos? Por quê? Então, essas questões você pode responder aí mesmo no livro, na frente ou embaixo de cada perguntinha, tá bom? Porque é só uma reflexão que nós estamos fazendo sobre a letra da canção, sobre as imagens, sobre esse tema do nosso país, o Brasil. E aí, seguindo então, número 2, complete o quadro com os dados referenciais da canção. Então, você vai lá na página anterior novamente, página 9, e vai procurar aí os dados que o quadro pede. Qual é o nome da canção, quem são os compositores, aqueles que escreveram essa letra, quem foi o intérprete, ou seja, quem cantou, né, que ficou famoso por cantar essa letra, a gravadora,
a gravadora, que foi quem gravou a música, e o ano de lançamento do álbum, ou seja, quando é que essa música foi lançada. Então, você preenche o quadro aí com essas informações. 3. A partir da leitura da letra da canção e da troca de ideias sobre o seu conteúdo, que outro título você daria a ela? Então, aí tem a oportunidade de você, canção, tente aí pensar num título diferente e que você acha que combine com a letra da canção. E responda na número 3. 4. Agora, compare o título que você escreveu com o título que seus colegas deram. Aí, no caso, gente, essa 4 a gente vai precisar pular, porque a gente não vai conseguir comparar com o título dos outros colegas, tá? A gente pode fazer isso posteriormente na nossa aula online, e aí a gente pode trocar ideias. 5. Para você, o que quer dizer o último verso da canção Canta Brasil? Tá vendo que no final aí do Canta Brasil tem 3 exclamação. Então, na canção, ele está exclamando, Canta Brasil. O que será que isso quer dizer? Também a sua opinião pessoal, tá bom? 6. De acordo com o texto, como o povo brasileiro está representado? E aí você vai lá, se você não se lembra, retoma o texto para você dar a sua opinião aí. Como é que o povo brasileiro, na letra da canção, está 7. Na primeira estrofe dessa canção, podemos verificar a presença das 3 etnias que formaram o povo brasileiro. Então, você vai observar aí para poder associar os versos às etnias, às diferentes raças, né? Então, as selvas te deram nas noites teus ritmos europeus, aos africanos ou aos indígenas. E os negros trouxeram ervas de pranto. Isso está dizendo sobre o povo europeu, africano ou indígena. E os brancos falaram de amor em suas canções. Isso está se referindo ao povo europeu, africano ou indígena. Então, é só ligar cada povo à sua representação aí, que foi dita na letra da canção. Então, agora nós vamos para a página seguinte, página 11. Número 8. O que significa o verso a seguir? E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. Será que quer dizer que a música brasileira teve vários ritmos? Que com as misturas dos ritmos surgiu o canto do Brasil? Ou que uma voz contribuiu para o desenvolvimento do povo brasileiro? Então, frase que está pedindo aí o significado e marcar com X a resposta que mais está ligada à frase e dessa mistura de vozes nasceu o teu canto. 9. Releia a estrofe abaixo. Também na beleza desse céu, onde azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Para você, o que esses versos querem transmitir? Aí também uma resposta pessoal. Mas claro, né, gente? Observem bem cada palavra, cada frase, para saber o que eles querem transmitir de informação, de ideia. B. Nos versos acima, a que se refere a expressão aquarela do Brasil? Quer falar sobre as cores da natureza, as cores étnicas ou a natureza? Então, também vai marcar com X a informação que mais se aproxima, né? Que mais significa a expressão aquarela do Brasil. 10. Troque ideias com seus colegas e seu professor sobre o que quer dizer a quarta estrofe da canção. Aí você pode trocar ideias com os familiares e também comigo através do WhatsApp, se você quiser. Então, mas agora teu cantar, meu Brasil quero escutar, nas preces da sertaneja, nas ondas do rio dizer. O que está trazendo de informação, de ideia para nós? Então, também uma resposta pessoal. Página 12. Há na canção uma declaração de amor pelo Brasil por meio da exaltação das belezas naturais desse país. Que belezas são exaltadas? O que quer dizer, né? Exaltada. Beleza está dizendo aí que o Brasil tem de mais bonito, de mais importante. Envolva os versos onde isso aparece. Então, você vai lá no texto, circular, né? Qual é a parte do texto da música que está exaltando a beleza do nosso país. E depois você vai representar com desenho ou recorte colagem a canção
Canta Brasil. Então, se você puder recortar e colar imagens que falem aí das belezas do nosso país, você pode fazer isso aí na página 12. Caso contrário, você pode expressar aí essa beleza através de ilustração, de desenho, tá bom? 12. Recorte de revistas ou outros materiais, imagens que ilustrem as belezas naturais do Brasil. E aí é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma atividade. O livro nos dá a ideia de depois nós organizarmos um painel para demonstração, mas como isso não está sendo possível no momento, cada um vai realizar a sua, né? A sua ilustração, a sua colagem aí das belezas naturais do Brasil e mandar uma foto para a professora, ok? E aí, página 13, nós temos... E nós vamos até a página 15 nessa semana. Então, vamos lá, número 13. Retire da canção palavras que rimam com. Qual é a palavra que rima com pranto? Com azul, com turbilhão, escutar e trouxeram. Lembrando, gente, que a rima, ela vai sempre ter a última sílaba parecida, né? Então, pranto rima com as palavrinhas que estão na canção. 14. No texto, aparecem várias palavras que apresentam duas consoantes juntas e em uma mesma sílaba. Então, vocês vão envolver, circular, né? Como aí, ó, Brasil. O BR, duas consoantes juntas na mesma sílaba. Negro, o GR, duas consoantes juntas na mesma sílaba. Trouxeram, também o TR, duas consoantes juntas na mesma sílaba. E o pranto, o PR, duas consoantes juntas na mesma sílaba. E aí, vocês vão pesquisar lá na número 15 outras palavras que também tenham duas consoantes juntas para completar os quadros abaixo. Palavrinhas, então vocês vão procurar palavras com BR, com GR, com TR e com PR. Duas consoantes juntas que na hora de nós separarmos as sílabas, elas vão ficar na mesma sílaba, elas não vão se separar, ok? Na sequência, escolha algumas dessas palavras da atividade e crie um trava-língua. Escreva-o numa folha de papel e leia-o até decorá-lo. Nós vamos organizar um concurso de recitação de trava-línguas. Será, gente? Não será necessário esse concurso, mas eu quero muito ver o trava-línguas que vocês irão criar. Por isso, tirem aí, podem fazer no caderno de língua portuguesa, na verdade, a criação do trava-língua de vocês e mandem foto para a professora, ok? Nós não vamos fazer o concurso, porém, eu quero muito ver o trava-línguas de cada um de vocês. Então, essa é uma atividade que eu vou precisar validar. Então, você faça a sua criação e não esqueça de me mandar pelo WhatsApp, ok? Então, eu deixei para que vocês completassem os exercícios da página 13. Em seguida, escolher algumas palavras da atividade 15, que é essa de duas consoantes juntas na mesma sílaba, e escrever o trava-línguas no caderno de língua portuguesa. Na verdade, nós vamos parar aqui na página 13 hoje. E aí eu deixei também lá uma observaçãozinha, né? O que são trava-línguas? São frases curtas com objetivo lúdico, ou seja, uma brincadeira, algo gostoso, engraçado. Apresentam-se como um desafio de pronúncia, pois possuem muitas sílabas parecidas, exigem movimentos repetidos da língua e devem ser faladas rapidamente. Então lembrem lá quando nós tentamos falar, né, um prato de trigo para 3 tigres tristes. Parece que a língua vai dar aquela enrolada, né? E para falar isso muito rapidamente, complica um pouquinho, na verdade? Então, trava-línguas diferente, com as palavras da atividade 15, que vocês localizarem na canção, e mandar para a professora essa criação de vocês. Tem lá na postagem um vídeo complementar de estudos falando sobre o trava-língua, e aí vocês assistam e tenham muita criatividade para criar e compartilhar com a professora, e assim que eu for recebendo, eu vou compartilhando com todos do grupo, tá bom?
Então, até a próxima aula. Um beijo! Turminha, bem-vindos à aula de matemática da semana, também iniciando na apostila do terceiro bimestre, né? Então vamos lá, abra sua apostila na página 60. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que eu iniciei lá em português, falando também do nosso país, e aqui em matemática a gente também vai aproveitar esse tema. Que bom que deu pra gente trabalhar isso na Semana da Independência do Brasil, né? E falaremos um pouquinho sobre o nosso país, né, tão imenso. Então, nós vamos observar aí as ilustrações e ler os textos com atenção, tá bom? Números que contam a riqueza de um país. O Brasil é um país extenso e com grandes riquezas culturais estampadas no seu povo, na sua gente, além das riquezas naturais dadas pelas pessoas, mostram algumas riquezas brasileiras. O Pantanal é uma área alagável presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, do Pantanal registra 95 espécies de mamíferos, 665 de aves, 162 de répteis e 40 de anfíbios. Olha só que legal! O rio Amazonas é o maior rio do mundo, tanto em volume de água quanto em comprimento. Com 437 quilômetros, corta todo o norte da América do Sul, no centro da floresta amazônica, e deságua no Oceano Atlântico. Nas cheias, a distância de uma margem à outra pode chegar a 50 quilômetros. A maior parte do Brasil tem a flora mais diversa do mundo, com mais de 55 mil espécies de plantas, equivalente a 22% do total mundial. Também está no país a maior riqueza de espécies de palmeiras, 390 espécies, e de orquídeas, 2.300. Olha só que legal essas informações, essas curiosidades sobre o nosso Brasil. Que legal, né, gente? Você já ouviu falar no Pantanal ou no Rio Amazonas? Acho que a gente fez um pouquinho esse tema também no bimestre anterior. Das 3 riquezas brasileiras destacadas nos textos, qual mais lhe chamou a atenção e por quê? Aí vocês vão as respostas aí no livro mesmo, tá bom? Na frente ou embaixo de cada pergunta. Foi utilizado o conhecimento matemático para descrever as 3 riquezas nacionais nos textos anteriores? Os textos utilizam números? Os números são necessários para transmitir essas informações? Sim, né, gente? Como nós vimos no texto anterior... Opa, esqueci de mudar a página. Como nós vimos no texto anterior, nos textos, né? Cada informação veio trazendo a quantidade de coisas, né? De espécies, de animais, né? De plantas, de flores, de extensão de rio. Então, todas as informações ali precisaram de números para transmitir o tamanho, a extensão, a quantidade, né? Daquilo que queria passar de informação para nós. Então, vamos tentar responder. Número 1. Os números fazem parte do cotidiano das pessoas. Eles têm mais diversas situações. Letra A. No texto sobre o Pantanal, aparecem números. Destaque esses números e escreva o significado de cada um deles nesse contexto. Então, vocês precisarão voltar lá no texto e lá no trecho que fala sobre o Pantanal, observar que tipo de número foi usado para representar alguma coisa.
e vocês vão descrever aí o número foi usado e o que esse número representa, ok? Agora escreva algumas características matemáticas de cada um desses números. Como assim? Você vai observar se esse número ele é sozinho, se ele é composto por dezena, por centena, por milhar, se ele possui ponto, vírgula, se esse número ele é par ou é ímpar. São características de números que você pode observar nessas informações e descrever aí nessa questão, ok? Você pode dar aí as características, como eu disse, é um número par, é um número ímpar, esse número ele é um número só unidade, ou ele possui dezena, possui centena, possui milhar, pode dar essas informações sobre esses números que foram trabalhados. Depois, escreva esses números por extenso. Então, eu vou pegar o número que eu utilizei na informação e vou escrever o nome desse número. Por exemplo, se eu peguei o número 95, eu vou escrever 95, extenso, tá? Escrito. 62. B. Destaque os números que aparecem no texto sobre o rio Amazonas e escreva o significado de cada um deles nesse contexto. Então, é a mesma coisa. Vou lá na informação do rio Amazonas, vou pegar as informações que tem números e vou colocar na informação se é comprimento, se é volume, qual é a medida, né, que está representando. Depois a mesma coisa, escrever algumas características matemáticas. Esse número é só unidade, possui dezena, centena, milhar. Que mais? Ele pode... é ímpar, é par. Então, você vai procurar aí características desses números informados lá na informação do rio Amazonas. Depois a mesma coisa, escrever os números por extenso. Colocar o nome escrito aí desses números. Letra C. Destaque os números que aparecem no texto sobre a brasileira e escreva nesse contexto a mesma informação sobre a flora brasileira. Pegue lá os números que estão representados e indique o que cada número significa, o que quer dizer, tá? Por exemplo, vou dar uma ideia aqui. Se ele está informando o número 10, 10 o quê? 10 espécies, 10 cores diferentes, 10 tamanhos. Lá no texto tem a informação de cada número, o que cada um representa. A mesma coisa vai lá dar as características matemáticas dos números, se é ímpar, se é par, se é unidade, se possui dezena, centena, milhar, ok? Na página seguinte, página 63. Esses números por extenso, a mesma coisa, dar o nome dos números encontrados. 2. Leia esta informação. As aves constituem um dos grupos mais bem estudados pelos cientistas entre os vertebrados, com um número de espécies estimado a 9.007, que desse total, 1.677 estão representadas no Brasil. Olha que legal. Letra A. Qual é a ideia central dessa informação? Então, essa informação que nós acabamos de ler, ela quer dizer o quê? Ela quer dar a ideia do quê? Ela está informando o quê? O que ela traz de informação? Então, você vai escrever aí abaixo. B. Também vai destacar os números usados no texto e escrevê-los por extenso. Então, indique o número que você encontrou e escreva o nome dele. C. Escreva adequadamente os dois números no quadro de valores posicionais. O que é isso? Então, lá o quadro está separado por classe dos milhares e classe das unidades simples, ou seja, unidade simples, gente, centena, dezena e unidade. E classe de milhares, se tem dezena de milhar ou encontrados na letra B, aí no quadro das classes dos milhares e das unidades simples, ok? O que for unidade na coluna da unidade, o que for dezena na coluna da dezena, o que for centena na coluna da centena, o que for unidade de milhar na unidade de milhar e se tiver dezena de milhar, na dezena de milhar, ok? O algarismo 7 aparece 3 vezes. Qual é o valor posicional dos números?
Então, separando aí pelas colunas, você vai observar que o 7 apareceu 3 vezes. Mas em cada uma das vezes que ele apareceu num lugar diferente, numa coluna diferente. Então, ele não teve o mesmo valor posicional todas as vezes que ele foi separado aí. Então, você precisa me dizer, se no primeiro número encontrado lá na letra B, o 7 representa o quê? Unidade, centena, milhar. E depois, os dois setes representados no segundo número. O que eles representam? O primeiro 7 representa dezena, centena, unidade, milhar. E o segundo 7, o que ele representa? Então, vocês vão me dizer aí qual é o valor posicional do número 7 nos números que foram encontrados, ok? Então, matemática essa semana terminamos por aqui. Tenham bons estudos. Qualquer dúvida pode chamar a professora no WhatsApp. Até lá! Olá, turminha! Bem-vindos às ciências da semana. Vamos abrir a 113 também. Opa! Vamos retomar os estudos, falando sobre um pouquinho aí sobre as estações do ano, na vida dos animais, como nós temos visto, né? Mas também no ambiente, na vida dos seres humanos. Então, vamos continuar aí as nossas reflexões. Página 113. Aí, deixa eu aumentar para ficar mais fácil. Vamos fazer a leitura? Vamos ler as informações. Na verdade, é a página 114, né, gente? Isso, 114. É a continuação das atividades que nós estávamos fazendo. Vocês jogaram o jogo da memória, né? Que ficou na semana passada. Que legal. Vamos lá. Conhecido como termômetro. Acho que toda a mãe deve ter em casa. Com febre, a temperatura sobe. Usamos o termômetro para saber a nossa temperatura. Para proteger seu corpo do frio, você usa um agasalho. Mas e os outros animais? Será que eles sentem frio? Como que eles se protegem? Então, observe os animais representados abaixo e registre uma característica que contribui para proteger o corpo do frio. Então, aí a gente tem uma jaguatirica, uma ema e uma foca. Como é que será que esses animais, já que eles não se agasalham com blusas, com casacos, com toucas e luvas como nós, como eles se protegem? O que tem no corpo desses animais que ajudam a eles se aquecerem, né? A se manterem mais aquecidos em épocas mais frias. Então, vocês vão escrever aí nas linhas sobre cada. Como você notou, alguns animais apresentam o corpo coberto por pelos ou penas, que contribuem para manter o corpo aquecido. A maioria dos animais que mama tem o corpo recoberto por pelos, que serve de isolamento contra o frio e o calor, contribuindo para manter a temperatura do corpo constante. Alguns possuem poucos pelos, como o elefante e o hipopótamo. Então aí a gente percebe, né, que esses animais não possuem pelos, pouquíssimos pelos, né? A pelagem grossa, que recobre o corpo dos ursos polares, por exemplo, contribui para protegê-los das baixas temperaturas do Ártico. As focas não são ursos polares. Entretanto, sob sua pele há uma grossa camada de gordura que a protege do frio. Então aí vocês percebam a diferença, né, entre a foca e os ursos polares. Agora, observe como as pessoas da imagem ao lado estão vestidas.
são os povos do deserto, que se vestem as roupas adequadas ao calor do deserto. Mas o segredo está na cor das roupas e no tecido usado na fabricação. Olhem aí, desertos são conhecidos como áreas muito quentes, não é verdade? E por que será que essas pessoas que estão lá no deserto vestem roupas que aparentemente são roupas para uma temperatura mais fria? Vamos lá, seguindo. Vamos tentar ler o texto, depois realizar uma pesquisa, como eu disse lá na postagem, né? Deixei a orientação para fazer pesquisa sobre o sol e a saúde, escrever o nome, número e série em uma folha, e escrever e responder as questões que estão lá na postagem. Certo? Fazer a pesquisa sobre o sol e a saúde, aí retire uma folha, pode ser de caderno ou folha sulfite, escreva seu nome, o seu número e a sua sala, né? Qual quarto ano que é, no nosso caso, quarto ano A. Você vai escrever as questões de A até E e responder nessa folha essas questões. Por que a exposição exagerada ao sol pode trazer prejuízos à saúde? Quais os cuidados que devemos ter quando nos expomos ao sol? Como o protetor solar nos protege? Quais os melhores horários para se expor ao sol? E qual o principal benefício da manutenção da saúde? Então, essas perguntinhas que estão aí nesse quadro azul, vocês farão nessa folha separada, vão colocar nome, número e série. E se você não sabe o seu número, não tem problema, pode pôr só o nome e a sala, ok? E mande uma foto para a professora. A professora precisa validar essa atividade, ok? Então, aí na página 116, vocês farão a leitura aí, sol e saúde, realizar a pesquisa, ok? Leiam lá também, você sabia que também são curiosidades sobre o tema que nós estamos trabalhando. E também deixei lá na postagem um vídeo complementar de estudo sobre os cuidados com a proteção solar, que vão ajudar aí na pesquisa disso. Questão da foto, tá, pessoal? A Pro precisa validar a atividade de vocês e eu só consigo fazer isso quando vocês mandam foto com a atividade concluída, ok? Um beijo e até a próxima aula. Turminha, bem-vindos à aula de Geografia. Aproveitar a tela aqui para facilitar, mas já a sua apostila aí na página 137, nós vamos trabalhar a 137 e a 138, vamos utilizar o caderno de Geografia e serão apenas algumas observações que nós faremos a partir dos temas que nós temos trabalhado esse bimestre em Geografia. Falando também, né, sobre de temperatura, as informações que nós precisamos aí tirar, a latitude e a altitude. O que será que significa tudo isso, né? Deixei na postagem para vocês um vídeo complementar de estudo sobre as zonas térmicas, ok? Que vai ajudar aí na atividade da semana. Então, vamos fazer rapidamente aí a leitura, observando as imagens. Nós podemos dizer que as temperaturas de um lugar dependem de dois dos fatores mais importantes são distância da linha do Equador e a altitude. Quanto mais distante da linha do Equador, para o norte ou para o sul, for a localização de um lugar, mais baixa é a temperatura. Quanto maior for a altitude de um lugar, também mais baixa a temperatura. Observe como a ciência divide as zonas térmicas do nosso planeta em relação à linha do Equador. A região situada entre a linha do Equador terrestre e os trópicos de Câncer e de Capricórnio é chamada de zona tropical.
Então, aí na imagem a gente consegue observar aí o nosso planeta, né? E as divisões. Percebam que a zona tropical que nós chamamos aí agora, é essa aí em marrom, né? Que está identificada aí por essas linhas vermelhas. E no meio tem a linha do Equador, né? Acima o Trópico de Câncer e abaixo o Trópico de Capricórnio. Vamos ler lá no quadrinho amarelo. Nos locais de maior altitude, a temperatura é mais fria, porque o calor do Sol não se solo, pois é liberado mais facilmente para a atmosfera. As menores altitudes costumam reduzir o calor, por isso podem ser mais quentes. Então, aí são informações importantes para que a gente consiga entender o assunto, né? O que é a latitude? É a distância em relação à linha do Equador. E a altitude foi o que nós acabamos de ver, né? Vamos lá. Número 7. Localize o Brasil na e indique aí em que zona térmica a maior parte dele está situada. Qual é a zona que o Brasil está situado aí? Pela imagem nós conseguimos identificar, não é, turminha? A maior parte desse território está localizada onde? Então, vocês vão observar a imagem e responder no caderno. Respondam aí a número 7 no livro e também no caderno de geografia. Na sequência, a região situada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico é chamada de Zona Temperada do Norte. E a região situada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico é chamada de Zona Temperada do Sul. Então, aí, identificar corretamente, facilmente, essas zonas que nós lemos agora. Então, acima e à direita tem a Zona Temperada do Norte e abaixo à direita a Zona Temperada do Sul. As regiões situadas nas áreas ao redor dos polos Norte e Sul são denominadas de Zona Polar Ártica e Zona Polar Antártica. Então, a imagem. Podemos observar aí a Zona Polar Ártica lá em cima, né? E na parte de baixo, a Zona Polar Antártica. Então, a atividade dessa semana, gente, na verdade é simples, é mais a observação dessas imagens, se possível, né? O acesso ao vídeo complementar de estudo falando sobre as zonas térmicas e responder lá. A vantagem, a maior do território brasileiro se encontra em qual zona? Sob a observação das imagens, vocês vão responder. Não esqueçam que para validar essa atividade, eu preciso que você me envie uma foto dessa atividade sua feita no livro e no caderno, ok? Então, aproveitem a semana para estudar, para pesquisar sobre o assunto e, dúvida, pode entrar em contato. Oi, turma! Nossa aula de história agora, vamos lá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhadores do Brasil, as formas de trabalho individual, em grupo, né? Forma coletiva. Imagem para nós então fazermos a atividade da semana. As pessoas criam diferentes formas de trabalhar e de viver, de produzir e de se relacionar entre si. O trabalho humano ou a transformação da natureza normalmente não são feitos de modo isolado, ou seja, eles são realizados em grupos ou por etapas. Para realizar a maioria dos trabalhos, precisamos de outras pessoas. Percebam na imagem que são trabalhadores da construção civil, né? Eles estão construindo aí prédio, né? Fazendo alguma construção importante. É claro, gente, que uma pessoa sozinha não consegue fazer isso. Ela precisa do auxílio de outros trabalhadores, de outras pessoas. Por exemplo, quando alguém trabalha sozinho numa oficina ou em casa, o trabalho não é isolado também,
pois o trabalhador usa ferramentas e produtos produzidos por outras pessoas. Então, podemos concluir que todo e qualquer trabalho é sempre feito de modo coletivo, em constante relação com outras pessoas, de forma direta ou indireta. Pois em casa, pessoas que costumam trabalhar, né, em casa, aparentemente estão trabalhando sozinhas, de forma individual. Porém, em todas as maneiras, ela vai acabar utilizando um produto, um material que foi produzido por outra pessoa. Então, de certa forma, ela precisa de outras pessoas para que ela consiga fazer o seu trabalho. Então, assim, ela também, mesmo que indireta, né, a pessoa não está ali com ela, mas ela precisou do auxílio de uma pessoa porque ela usou um produto que não foi feito por ela mesma, e sim por outra pessoa. As pessoas, então, relacionam-se a todo instante de forma direta ou indireta. Essa relação, ora é manifestada em forma de auxílio mútuo, que é a cooperação de um com o outro, ora ela é provocada por uma competição e a exploração de uns sobre os outros, que é a dominação. Então, nas atividades escolares, eis aí a nossa primeira pergunta da semana, de história. Você costuma trabalhar individualmente ou em grupo? E depois, qual é a importância do trabalho em equipe? É claro, né, já não tivemos tanto tempo assim presencialmente lá na nossa sala, de forma coletiva, em grupos, mas o pouco tempo que nós tivemos, nós fizemos sim algumas atividades em grupo que foram realmente muito produtivas. Nós temos até alguns cartazes produzidos por vocês em grupos. E mesmo agora em casa, que aparentemente nós estamos fazendo tudo sozinhos, nós sempre vamos precisar do auxílio de alguém, seja da mãe, do pai, do avô, da avó, de um irmão mais velho ou de um outro familiar. E também quando nós precisamos aí de algum material para fazer a nossa atividade, nós vamos acabar precisando do auxílio de alguém que produziu aquele material. Então, nós não podemos dizer que nós estamos trabalhando, estudando individualmente, sozinhos, porque nós sempre vamos estar precisando do auxílio de uma outra pessoa, seja de forma direta, né? Alguém ali do nosso lado, junto com a gente, ou de forma indireta, alguém que produziu alguma coisa que eu precisei usar, ok? Então, respondam aí no caderno de história. Letra A, nas atividades escolares, você costuma trabalhar individualmente ou em grupo? E letra B, qual é a importância do trabalho em equipe? Não esqueçam de mandar foto dessa atividade para a professora poder validar essa atividade de vocês, ok? E também, né, gente, vamos refletir um pouquinho. A professora também não trabalha sozinha. O que seria da professora sem os seus alunos? Não é mesmo? Assim como os alunos sem a professora. Então, é um trabalho que nós fazemos em equipe, coletivamente, uns precisando dos outros, e isso é muito bom, muito legal. Agradeço demais a participação de todos vocês. Se tiver dúvidas, podem, claro, sempre que possível, participem das nossas atividades online pelo Google Meet, que tem sido muito legal, muito interessante, muito produtivo, ok? Um beijo no coração de vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus.